mas o meu sangue é mineiro também, meus pais mineiros. Uma alegria estar com o povo de Minas aqui hoje. O tema dessa noite é um tema que eu não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar o termo ideologia de gênero? Quem já ouviu falar ideologia de gênero? Bastante gente. Será que isso existe ou é uma coisa inventada da cabeça de alguém, teoria da conspiração? Existe ideologia de gênero? Não? Alguns acham que não. Será que existe ideologia de gênero, gente? Antes de eu dar essa resposta para você, a palavra de Deus diz o seguinte para nós, no livro de Apocalipse, capítulo 12. Aquela famosa passagem do capítulo 12. Uma grande batalha no céu. E aí aparece de repente um dragão. E diz o Apocalipse capítulo 12 que o dragão era horrível. Um dragão vermelho, 7 cabeças e 10 chifres. E esse dragão se levantava contra a mulher, que nós sabemos que essa mulher é a igreja, e é também a Virgem Maria, e contra a descendência da mulher, que somos nós, filhos da igreja, filhos de Nossa Senhora, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é o que diz o Apocalipse 12. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Esse dragão, ele continua, e nesses tempos que nós estamos vivendo, mais ainda, ele está investindo contra nós. Quero ler uma passagem do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Estamos perante uma realidade mais vasta que se pode considerar como uma verdadeira e própria estrutura de pecado, caracterizada pela imposição de uma cultura de morte. Estamos numa cultura de morte. Nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático. Combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte e a vida, a cultura de morte e a cultura da vida. São João Paulo II. Aquele dragão de Apocalipse 12, simbolizado aqui, ó, é ele que está nessa cultura de morte contra nós, um grande combate que nós estamos vivenciando. E eu quero dizer para você nessa noite, que uma das 7 cabeças desse dragão, o dragão de 7 cabeças, uma das 7 cabeças, eu pelo menos entendo assim, chama-se ideologia de gênero. Ela é real, ela existe e ela acontece no nosso tempo e acontece fortemente. Nós precisamos de sabedoria para entender o mal que nós estamos debatendo, meus irmãos. Sim, existe uma ideologia de gênero. O que é ideologia? Vamos tentar entender rapidamente. Ideologia seria uma ideia na cabeça de algumas pessoas, mas que não tem relação com a realidade, ou seja, é só uma ideia, ela não é real. Porém essa ideia na cabeça de um grupinho é imposta, está sendo forçada, está sendo empurrada sobre todos nós. Essa é a definição aqui de ideologia de gênero. Existe uma ideia na cabeça de um grupo de pessoas, e eles estão forçando para que nós assinemos embaixo, para que nós falamos, realmente nós aceitamos isso, nós concordamos com isso, nós acolhemos isso para nós e para os nossos filhos. Por isso que é uma ideologia forçada sobre nós, e ela não é real, ou seja, ela não tem a ver com a realidade, ela é inventada na cabeça desse grupo de pessoas. E por que então essa ideologia chama-se ideologia de gênero? Você tem gênero ou você tem sexo? Gênero ou sexo? Responde rápido. Até poucos anos atrás, até uns 10 anos atrás, você iria no posto de saúde, ou em algum outro lugar onde tivesse lá um formulário para você preencher, nome, endereço, tal, sexo, masculino, feminino. Era assim, pronto, coisa mais natural do mundo. Agora já não é mais assim. Você vai encontrar no formulário dizendo nome, endereço, gênero. E o que quer dizer esse tal desse gênero? O que esse gênero realmente quer dizer?
Na cabeça desses ideólogos, desses que querem empurrar uma ideia sobre nós, gênero significa que as pessoas não estão definidas sexualmente. Gênero quer dizer que as pessoas são, vamos dizer um termo assim, fluídas, podendo mudar a qualquer momento de acordo com a sua intenção, de acordo com os seus sentimentos. Então a ideologia de gênero diz o seguinte: existe homem e mulher? Não existe. Não, segundo a ideologia de gênero, não. O que existe é uma pessoa que hoje ela diz que ela é homem. Não, eu me declaro como homem, ótimo. Eu me declaro como mulher, ótimo. Só que aí você pode mudar, é fluido. As pessoas podem mudar. Então de repente hoje você está se declarando como homem. Aí você vai lá no posto de saúde e no lugar que tiver gênero você coloca homem ou masculino. Só que daqui 2 semanas, 1 mês, 1 ano, mudou a tua cabeça. Pensando bem, eu não sou homem. Pensando bem, eu sou mulher. Pensando bem, eu sou uma lésbica. Pensando bem, eu sou travesti. Pensando bem, eu sou um transexual. Pensando bem, eu sou um bissexual. E aí vai. Os termos são muitos. Aí se você voltar lá no posto de saúde, você pode optar, não, agora eu estou colocando que eu sou lésbica. Agora eu sou, 1 mês depois, eu sou mulher. 2 meses depois, eu sou bissexual. A ideologia de gênero diz que isso é a coisa mais normal do mundo. Porque as pessoas não nascem, segundo eles, as pessoas não nascem com um sexo definido. Padre, mas como assim? Como assim, padre? É só olhar para nós. A voz masculina é distinguível da voz feminina. O corpo masculino e o corpo feminino. Mas como assim, padre? Pois é, gente. Lembra que eu falei que essa ideologia destoa, não tem a ver com a realidade? Pois é. Eles dizem que não importa o corpo que pareça um corpo de homem ou que pareça um corpo de mulher. Isso não importa nada. A natureza não importa. Porque as pessoas, segundo a ideologia de gênero na cabeça deles, as pessoas recebem um papel social. Opa, vamos entender isso aqui, gente, isso aqui é muito importante. Como assim, padre, um papel social? O pessoal da ideologia de gênero diz o seguinte: quando você mãe, as mães que estão aqui, tem muita mãe aqui? Quem é mãe aqui? Isso. Quem é mãe aqui com filha, menina? Bastante, hein? Quem das mães aqui com menina, filha, já ensinou a tua filha ou já incentivou a tua filha a brincar de boneca? Bastante. Quem das mães aqui com menina já incentivou a sua filha a brincar de casinha? Quem das mães aqui com filhas já vestiu a tua filhinha com um vestidinho bonitinho? O pessoal da ideologia de gênero vai dizer para vocês, mães que levantaram o braço aqui agora para todas essas minhas perguntas: vocês são opressoras. Vocês são terríveis, mães. Terríveis. Sabe por que vocês são mães terríveis? Porque vocês ensinaram a tua filhinha a brincar de boneca, a colocar um vestido, a brincar de casinha, a varrer a casa. Vocês são terríveis, porque na cabeça do pessoal da ideologia de gênero, vocês impuseram um papel social na sua criança. Vocês estão dizendo para essa criança: você vai crescer assim, ó. Você vai ser uma mulher. Você vai se vestir como mulher. Você vai se comportar como mulher. Você vai cruzar as pernas como mulher. Você vai fazer tal coisa como mulher. Você vai cuidar da sua casa como mulher. E o pessoal da ideologia de gênero diz: isso é uma opressão. Isso é uma opressão. Você não deveria ensiná-la a ser mulher. Porque você está impondo, segundo eles, você está impondo um papel social na cabeça dessa criança.
Mas então, padre, como que as crianças devem crescer? Elas devem crescer sem nenhum tipo de educação. Elas escolhem. Aí, se de repente ela decidir que ela quer ser homem, ela vai ser homem. Mas se ela decidir que ela quer ser menina, ela vai ser menina. Gente, eu não estou criando aqui ideias da minha cabeça. Eu não estou inventando. Quisera eu que eu estivesse nessa noite falando coisas da minha cabeça e que não estivesse acontecendo. Mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, lá em Curitiba, no nosso santuário da Divina Misericórdia, chegou para mim um pai, como muitos pais jovens que eu estou vendo aqui. E ele chegou desesperado querendo conversar. Falei, meu caro, o que está acontecendo? Padre, o meu filho de 6 anos, 7 anos, chegou em casa hoje da escola, chorando. Falei, o que aconteceu com o teu filho? Por que ele estava chorando? Então, padre, eu perguntei para ele, filho, por que você está chorando? E o garoto tremia, garotinho de 6 aninhos, 7 anos, tremia. Ele falou, pai, eu sou menino, não sou? Aí o pai falou, claro, filho, você é menino, por que você está me perguntando uma coisa dessa? A professora disse que eu posso escolher o que eu quero ser, que eu não sou menino. Eu posso escolher o que eu quero ser. Eu não estou falando para vocês nessa noite de teoria. Eu estou falando para vocês o que está acontecendo na prática. Eu estou falando para vocês realidades terríveis que estão acontecendo e que querem impor sobre nós, ideologia. Isso acontece, gente. Isso acontece, isso é covarde, porque é voltado justamente contra as crianças. Claro que eu não quero dizer aqui que são todos os professores que fazem uma barbaridade dessa. São aqueles que têm uma cabeça lavada por essa ideologia já direto da faculdade. E como surgiu essa ideologia? Vamos entender um pouco mais, vamos mais a fundo um pouquinho nessa questão. Como surgiu a ideologia de gênero? Tenta me acompanhar no raciocínio aqui, porque olha, a coisa é maluca. Mas é assim que surgiu. A teoria marxista, Karl Marx, pai do marxismo, pai do comunismo, lá do século XIX. Marx é conhecido por falar da luta de classe, que existe uma luta entre pobre e rico, está em constante luta de classes. Tá, até aí tudo bem. Isso a gente já ouviu falar de Marx. Porém, tem uma outra coisa que Marx ensinou, escreveu e que pouca gente sabe. Marx, com seu colega Friedrich Engels, quando ele estava à beira, ele não chegou a completar um livro, porque ele morreu, mas ele deixou o livro quase pronto e o Engels terminou o livro sobre a origem da propriedade privada, do Estado e da família. É um livro bem pouco conhecido de Marx e Engels. A teoria principal desse livro básica é o seguinte, resumindo o livro. Eu tinha falado da luta de classes, pobre e rico. Marx e Engels diz nesse livro, a primeira desigualdade, a primeira luta de classes se dá na família. De que jeito? Quando um homem cercou um pedacinho de terra, pegou uma mulher e disse, isso aqui é meu, essa é minha mulher, e esses são os meus filhos, diz Marx e Engels, comunistas, aqui começou uma opressão. Então, a partir do momento que ele diz, essa é minha mulher, esses são os meus filhos, esse é o meu pedaço de terra, essa mulher passa a ser dominada, escravizada, oprimida. Esses filhos passam a ser dominados, escravizados e oprimidos. Essa é a teoria marxista sobre a família. Família, na visão marxista, é uma desgraça. É uma desgraça. Precisa ser abolida. Tá. Padre, o que isso tem a ver com a ideologia de gênero? As feministas radicais, existe um movimento feminista que vem de longa data. A princípio eram umas feministas chamadas liberais. Elas queriam o direito ao voto, o direito à mulher ter cargo público, etc. E muitas vezes uma luta entre sexo, homem contra mulher.
vem um segundo grupo de feministas, chamado uma segunda onda feminista. Aí nós temos aqui americanas, canadenses e outras europeias. Esse segundo grupo, chamado feministas radicais, elas são marxistas, comunistas, marxistas. Elas leem Marx, elas leram esse livro que eu falei para vocês. E elas começaram a dizer o seguinte: agora nós entendemos. A mulher está oprimida na família. A mulher está oprimida por ser mulher, porque existe essa diferença de sexo, homem e mulher. Então, se antes as feministas diziam uma luta entre homem e mulher, uma verdadeira batalha, as feministas começaram a dizer o seguinte, essas mais radicais: na verdade nós temos que eliminar o sexo. Na verdade nós temos que dizer que não existe mais verdadeira distinção sexual, que tudo é papel sexual. Lembra que eu falava para vocês do papel sexual que a mãe impõe sobre a criança? Então as feministas começaram a dizer, na verdade estão impondo um papel social, e nós temos que tirar e separar essa questão de diferença sexual. Gente, por incrível que pareça, foram essas feministas, e muitas delas lésbicas, como por exemplo a canadense chamada Shulamit Firestone, que é uma das cabeças de tudo isso daí, já morreu. Começaram a dizer o seguinte: nós temos que eliminar a distinção sexual entre homem e mulher. Nós temos que dizer que não existe mais essa distinção. Ah, mas e a natureza? A natureza que mostra um corpo de homem e um corpo de mulher? Não importa a natureza. Aliás, eles até dizem o seguinte da natureza: a natureza também é uma opressora. Pois é, gente, olha o absurdo. Não é só a burguesia que é opressora, Marx. Até a natureza é opressora, porque a mulher carrega um peso. A mulher engravida, a mulher tem filhos, o homem fica no bem bom, e uma mulher tem uma gestação de 9 meses. Aí as feministas começaram a falar: está errado isso. Por isso que começaram a combater a gestação, a maternidade. Mulher não deveria engravidar. Simone de Beauvoir, uma outra feminista, dizia: as mulheres devem ser proibidas de ficar em casa, de serem donas de casa, de serem mães. As mulheres têm que ser colocadas no trabalho, têm que sair de casa, têm que viver empoderadas, não precisar de homem para nada e nem ter filhos. Simone de Beauvoir falava. Essa é uma feminista francesa. Gente, e aqui vem a batalha da ideologia de gênero. Aqui está a raiz da ideologia de gênero. Não existe mais distinção sexual entre homem e mulher. E dizem eles que nós é que somos loucos, porque nós falamos que existe diferença entre homem e mulher. Não, nós somos loucos. Na verdade não deveriam existir essas diferenças entre homem e mulher. Não existem, dizem as feministas radicais. E assim, meus irmãos, nessa noite eu quero dizer para vocês, nós estamos vivendo sob uma engenharia social. Opa, que termo é esse, padre? Engenharia social. Vou explicar rapidamente. Um engenheiro, ele projeta. O engenheiro não sai fazendo as coisas. Esse barracão aqui, que graças a Deus, Deus deu a vocês para essa celebração, foi projetado. O engenheiro teve que projetar o tamanho, a estrutura, o peso que comporta, etc. Depois teve um outro que projetou a questão da iluminação. O engenheiro pensa, e aí depois coloca em prática. Nós estamos vivendo uma engenharia social. Tem gente pensando a nossa sociedade, onde que querem nos levar, onde que querem nos levar. Tem gente pensando que de que forma querem nos conduzir como sociedade, e estão colocando em prática isso. A ideologia de gênero é um dos braços dessa
engenharia social. Tem gente que tem dinheiro e tempo e poder e posição de poder para enfiar goela abaixo essa engenharia sobre nós. Eu não estou falando de teoria, repito isso, estou falando da prática. No ano de 2014, alguns de vocês vão se lembrar, foi o ano do estabelecimento, da votação e aprovação no Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação. Quem daqui for da área de educação sabe muito bem do que eu estou falando. Plano Nacional de Educação 2014. Foi um ano de enorme batalha para nós, que estamos envolvidos nessas situações. Naquele ano, o Plano Nacional de Educação visava colocar ideologia de gênero goela abaixo sobre nós. Lembra o exemplo que eu dei do pai, que lá em Curitiba chegou para mim desesperado? Pois é, aquela professora estava fazendo aquilo sem lei. Não existe lei dizendo que pode se ensinar ideologia de gênero nas escolas. Se algum dia alguém falar para você, mas tem uma lei que suporta que ideologia de gênero seja ensinada nas escolas, mentira! Não existe essa lei. Mas quiseram colocar essa lei. 2014 foi uma grande batalha. O Plano Nacional de Educação estava recheado de ideologia de gênero. Transformaria a educação nesse país numa lavagem cerebral das nossas crianças. Foi uma batalha enorme. Muitos de nós fomos ao Congresso Nacional, eu fui ao Congresso Nacional, conversamos com deputados, conversamos com senadores, e para a glória de Deus, ideologia de gênero, tudo que falava de ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação em 2014 foi arrancado de lá. Foi arrancado de lá. Vitória. Aí nós falamos assim, louvado seja Senhor, tivemos essa vitória. Ano seguinte, 2015, Plano Nacional, Plano Estadual de Educação. Cada estado, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, cada estado deveria aprovar o seu plano estadual de educação. Cada cidade, Belo Horizonte, Curitiba, etc. Nova batalha. De novo, o Ministério da Educação enfiando ideologia de gênero nos planos. Os planos já chegavam prontos nos estados e nos municípios só para ser votado e aprovado. Gente, Deus suscitou o Espírito Santo nesse país. Muitos de vocês não sabem, mas outros aqui eu creio que estiveram nessa batalha. Deus suscitou o Espírito Santo nesse país. Olha o que foi de gente conversando com deputados estaduais, conversando com vereadores nas cidades, e foi uma batalha, e um a um os estados foram tirando ideologia de gênero. Se eu não me engano, todos, ou quase todos, eliminaram ideologia de gênero do plano estadual de educação e depois do plano municipal. Louva a Deus, louva a Deus. Eu estou dando esses exemplos para vocês, meus irmãos, para você entender que não é teoria e que o dragão está vivo e está querendo atuar ainda, porque eles não descansam. Eles não descansam e eles miram as nossas crianças. Talvez você, adulto que está aqui hoje, está pensando assim: padre, não tem importância, eles nunca vão fazer a minha cabeça, eles nunca vão me convencer que homem não é homem, mulher não é mulher. Você não. Eles não estão preocupados com você, adulto. Eles estão mirando nos teus filhos. Eles estão mirando nas crianças e nos adolescentes, gente, por meio da educação. Por meio da educação. Esse aqui é o golpe do dragão. E por isso que você tem que estar atento. Você precisa estar atento à educação dos teus filhos, seja na escola particular, seja na escola municipal, estadual. Pai e mãe, você está acompanhando o que teu filho está recebendo de educação? Porque eu digo para você, talvez você vai se surpreender se você for observar melhor algumas coisas. E aí você tem que ser ativo. Uma mãe lá em Curitiba recentemente falou: padre, a professora mandou o meu filho
uma boneca para casa dizendo para ele que ele deveria cuidar da boneca. Gente. Aí a mãe falou assim: padre, eu estou para ir lá conversar com essa escola, com essa professora, o senhor acha que eu estou errada? Falei: corre lá, vai amanhã mesmo. Vai amanhã mesmo, vai lá e diga para aquela professora e diga para a diretora, chama todo mundo para conversar e fala assim: olha aqui, quem educa o meu filho sou eu. E a mãe foi, e aí lá na escola, não, então não é bem assim e tal, aí a mãe foi firme, porque se você ficar caladinho, se você ficar no teu cantinho, se você achar que existe alguma lei favorecendo a ideologia de gênero, repito, não existe, não existe. Eles enfiam goela abaixo no teu filho, no teu adolescente, na tua criança. Gente, o combate é gigantesco e ele tem feito vítimas. Gente, tem muita criança machucada, tem muito adolescente machucado, com a cabeça confusa. Eu atendo, Deus me deu um ministério de atender muitas pessoas com tendência homossexual. Atendo diversos jovens, adolescentes com atração pelo mesmo sexo. Quantos machucados! E cada vez mais. Graças a Deus eu tenho visto curas maravilhosas. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre isso, devido aos tantos atendimentos, homossexualidade, como entendê-la. Depois vai ter na saída, se alguém quiser adquirir, poucos exemplares que eu trouxe. Quando eu lancei esse livro, eu assinando o livro, uma mulher olhou para mim e disse: padre, fale mesmo sobre isso. Eu vivi com uma mulher 5 anos, padre. Graças a Deus, padre, não tem mais isso na minha vida. Uma outra, a mesma situação. E assim tantos que eu tenho atendido, que graças a Deus tem se levantado. Mas quanto gente feridos e machucados por essa ideologia. Existe até um termo, otherkin. Otherkin significa pessoas que se identificam como místicas criaturas. Olha as consequências dessa loucura chamada ideologia de gênero. Olha as consequências. Pessoas que se identificam com unicórnio. Quem é você? Você é um ser humano? Não, eu sou um unicórnio. Porque a ideologia de gênero diz que você não é nada, você escolhe o que você quer ser. Parece engraçado, mas é horrível. São jovens doentes. Outros se identificando com animais. Quem é você? Eu sou um gato. A pessoa anda de 4, porque ela se considera como um gato. Gente, as pessoas estão ficando doentes. Estão ficando doentes. Essa é a consequência dessa ideologia destruidora. Destruidora que quer destruir as famílias. Na Alemanha, pais que não deixaram seus filhos irem para a aula de ideologia de gênero foram presos. Presos. Isso já tem uns 4 anos já. Os pais foram presos porque não deixaram os filhos irem para a aula de ideologia de gênero. Isso foi na Alemanha. Gente, esse pessoal quer ir longe. Esse pessoal quer chegar no incesto. Padre, não é possível, o senhor está dizendo isso. Vou ler para você a citação de uma feminista, onde ela diz assim: o tabu do incesto, ele é necessário somente para preservar a família. Ou seja, pai não ter relação sexual com filha, mãe não ter relação sexual com filho. Eu sei que é pesado o que eu estou falando nessa noite aqui, preferia falar de outro assunto até, mas é necessário nós ouvirmos isso. E essa mulher diz o seguinte: isso é só para preservar a família, mas se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que modam a sexualidade em formas específicas. Liberou geral. Ideologia de gênero quer chegar nisso. Eles querem chegar nisso. Pedofilia. Olha o que diz um artigo que saiu no jornal The Washington Post dos Estados Unidos.
Eu não acredito que toda conduta sexual entre estudantes menores e professores deve ser necessariamente estupro. O sexo consensual entre professores e alunos não deveria ser criminalizado. O que essa pessoa está dizendo é: um professor pode ter relação com um aluno menor de idade, sem problema. São todas pessoas que defendem a ideologia de gênero, que defendem o sexo livre, que defendem isso daqui. Gente, tudo isso é um plano do demônio. Eu não tenho dúvidas disso. E eu quero terminar com vocês voltando na primeira leitura de hoje. Deus é muito providente. Falei para o Padre Oscar que eu iria até mudar a leitura de hoje, mas quando eu bati o olho nessa leitura, eu falei: não, é essa mesmo que Deus quer para nós. Eu vou te refrescar a tua memória do que nós ouvimos na primeira leitura. Esses dias nós temos acompanhado o livro de Gênesis, onde houve o dilúvio. Noé, homem justo diante de Deus, salvou-se com sua família e com um casal de animais, de cada animal. As leituras chegaram ontem. Noé terminou o dilúvio, ofereceu um sacrifício a Deus. Leitura de ontem. Olha a leitura de hoje. Leitura de hoje é uma bênção. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí a leitura continua, e lá no final da leitura de novo repete as mesmas coisas. Deus de novo dizendo para o homem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aquela mesma bênção lá de Adão. A família desde Adão tinha pecado. Veio o dilúvio. Deus, que é misericórdia, restaura a humanidade e restaura a bênção. Gente, olha o que essa leitura está nos dizendo. A bênção de Deus, da vida, da família, da multiplicação, da fecundidade. Por isso que o demônio quer enfiar em nós ideologia de gênero. Porque se você tirar das pessoas a realidade de homem e mulher, nós não teremos filhos. Porque as famílias vão acabar desse jeito. Porque aí não vai ficar a bênção da fecundidade. Sem a bênção da fecundidade, desculpa que a garganta aqui tá. Sem a bênção da fecundidade, não tem vida, não tem geração, não tem continuidade da espécie humana. E é isso que o demônio quer. O demônio nos quer mortos, sem vida. Por isso que essa ideologia de gênero é diabólica. Ela vai contra a família, ela vai contra a vida, ela vai contra as bênçãos de Deus para nós. E termino com uma citação, uma história da irmã Lúcia, uma das 3 videntes em Fátima. Em 1981, dia 13 de maio, João Paulo II recebeu um tiro na praça de São Pedro. Você lembra disso? Um detalhe que poucos de nós sabem é o seguinte: o Papa estava para inaugurar um projeto dele para o mundo inteiro chamado os Institutos da Família. O nosso Papa é profeta. Ele, lá nos anos 70, ele já viu o que está acontecendo hoje. E ele queria inaugurar os institutos para a família. Aí o Papa recebe um tiro, fica entre a vida e a morte. E o padre que ele tinha indicado para conduzir esses trabalhos, um italiano, conterrâneo do nosso Padre Oscar, sobrenome Cafarra. O padre Cafarra ficou tão abalado
escreveu uma carta para a irmã Lúcia, a vidente de Fátima. Onde que estava a irmã Lúcia? Num convento enclausurado. E o padre escreveu: irmã Lúcia, nosso Papa recebeu um tiro, estávamos para começar um trabalho especial com as famílias, reze por nós. Ele nem esperava a resposta. A irmã Lúcia escreveu uma resposta. E a resposta da irmã Lúcia foi: Padre, a batalha final entre o demônio contra a humanidade será sobre a família. Essa foi a resposta da irmã Lúcia. A batalha final do demônio contra a humanidade será em relação à família. A ideologia de gênero existe. Ela quer destruir as nossas famílias, a começar pelos nossos jovens, crianças e adolescentes. Mas eu digo para você uma coisa: o dragão é forte. Ele tem todo o seu plano diabólico. Eles têm dinheiro. Eu estou resumindo aqui o que eu tinha que falar com vocês. Essa palavra sobre ideologia de gênero, eu dou curso sobre isso de 4, 5 horas. Eu estou resumindo tudo com vocês. O demônio tem tudo isso. Os seguidores de Satanás têm tudo isso. Mas nós temos Jesus e Nossa Senhora. Nós vamos ser vitoriosos. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Gente, vamos elevar nosso coração a Deus agora diante dessa palavra. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Na leitura, palavra de bênção, de multiplicação, de cura, de família, Senhor. Senhor, mas quantos aqui, Senhor, que vieram a essa celebração, Senhor? Talvez quantos aqui, Senhor, feridos na sua sexualidade,